Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Presta atenção nessas palavras de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, fadigados, decepcionados, tristes, frustrados, sobrecarregados. Vocês que não aguentam mais, não estão suportando mais, que o fardo está pesado, que a vida está dura, que os dias não estão fáceis. Venham a mim, que eu lhes darei descanso. Descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, anda comigo. O que é jugo, irmão? Sabe o que significa jugo? Jugo, os mais antigos e que sabem de fazenda sabem, é aquele equipamento que quando tem aquela pareia de boi, ou seja, os bois que puxam a carroça, é aquele suporte que vai em cima no pescoço do boi, e junta um boi com outro, um boi que dita o caminho, o outro está ali para acompanhar. Então, quando Jesus diz assim, toma o meu jugo, olha, imagina que fosse Jesus, toma o meu jugo, ou seja, caminha no meu passo, anda comigo. Tem muita gente dentro da igreja que não anda com Jesus. Anda comigo. E aí ele diz assim, deixe que eu ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, pois meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, ele é leve. Irmãos, estar perto de Jesus vai gerar em nós segurança, descanso e paz. Andar com Jesus é andar em segurança. Lembra que ele disse que ele é a rocha? Ele é a rocha, e aquele que colocar a sua casa sobre a rocha, ele estará o quê? Seguro. Vem o vento forte, vem a tempestade, vem as dificuldades, dão contra ela, mas ela permanece firme. Então, Jesus, ele vai gerar a verdadeira segurança para nós. Eu lembro que pessoas mais antigas um pouco, elas se apoiavam e mantinham uma segurança financeira em empregos estáveis. E parece que hoje em dia não existe mais essa estabilidade de emprego. Então, o mundo é instável, mas Jesus não é. Jesus se permanece firme, ele permanece sendo a rocha da nossa vida. Então, estar perto de Jesus vai nos dar a verdadeira segurança, o descanso que ele promete e a paz. Agora escute. Vamos pensar nisso? Lembra que eu falei que é sobre o ambiente da igreja? A igreja é um ambiente de paz. Então vamos pensar sobre isso. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Logo, o corpo deve ter a mesma essência do cabeça. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Nós vamos ver isso lá em Efésios, no capítulo 5, que diz, assim como Jesus é o cabeça da igreja. Irmãos, nós como igreja precisamos ter a mesma essência de Jesus. Diz assim, a mesma essência. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo.
Então o corpo que somos nós, o corpo não é o pastor Léo, o corpo não é o pastor João e nem o pastor Márcio, o corpo é a igreja. Quem faz parte da igreja aqui, dá um glória a Deus. Então nós precisamos ter a mesma essência do cabeça. Agora começa já a pensar no texto que nós acabamos de ler. Porque aqui está a essência de Jesus. Qual é a essência de Jesus? Manso e humilde de coração. Essa é a essência de Jesus, o manso e humilde de coração. Homem que leva descanso. Homem que tira o fardo. Homem que ajuda a carregar as cargas. Essa é a essência de Jesus. Homem que tem um jugo fácil e que entrega a nós um fardo leve. Essa é a essência de Jesus. Nós somos corpo. Quando Paulo diz, o que ele diz? Sejam imitadores de Cristo. Assim como sejam meus imitadores. Assim como eu sou imitador de Cristo. Quando eu paro e penso, e às vezes a gente acha que isso não é só comportamento. Não, isso não é só comportamento, isso é essência. Isso é essência. Por que, irmãos, eu falo isso? Paulo foi pregar para quem? Para quem que Paulo escreveu as suas cartas? E nós lemos, irmãos, nós vamos ver que Paulo ele foi pregar aos gentios. Pedro foi pregar aos judeus. E quem eram os gentios? Aqueles que não se davam com os judeus, aqueles que os judeus julgavam não merecedores de Deus. E Paulo, na semelhança de Cristo, que quando disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim pregar aos pecadores. Paulo, na mesma essência, ele não foi para o judeu. Ele foi para quem? Para os gentios. Para aqueles que estavam desconectados do entendimento judaico. O manso e humilde de coração. Foi levar o jugo de Cristo para quem não tinha Cristo. Para quem não tinha Deus. Consegue entender? Então aqui, irmãos, está falando de uma essência. Agora, o corpo de Cristo, que é a igreja, precisa andar na mesma conexão que Ele. Isso nós precisamos ser. A igreja ela foi instituída por Jesus para dar continuidade ao trabalho dele. Ele disse, olha, obras como eu fiz, se vocês crerem, também farão, e obras maiores ainda. E quando a gente olha para isso, a gente fica pensando só nos milagres. Os milagres que Jesus fez, o milagre. Irmãos, o milagre não foi a grande obra de Jesus. A grande obra de Jesus foi levar o quê? Perdão às pessoas. Porque é isso que os fariseus falam assim, quem é esse que anda por aí perdoando as pessoas? A essência de Cristo era revelar um caráter de Deus que as pessoas não conheciam. Um Deus simples, um Deus que acessa a todos. Um Deus que se dá acesso a todos. E nós, como imitadores de Paulo, nós precisamos do quê, irmãos? Dar continuidade à obra de Cristo. É para isso que o Senhor, Ele reúne, Ele congrega a sua igreja, para nós termos esse entendimento. Eu já falei que a igreja não é um lugar de buscar bênção. A igreja, ela é um quartel missional. Então, o que a igreja precisa gerar para as pessoas? A mesma coisa que Cristo gera para nós: segurança, descanso e paz. Segurança da eternidade. A igreja não está aqui para colocar dúvida no coração de ninguém acerca da salvação. Está aqui para levar a salvação às pessoas, trazer segurança da eternidade. Você vai morar com Deus.
Todo aquele que é filho, que reconheceu o senhorio de Cristo, vai morar com ele na eternidade. Então é papel da igreja, irmãos, levar isso às pessoas. É papel meu, é papel seu, levar as pessoas descanso. Descanso do quê? Descanso para as almas aflitas. Aos cativos de alma. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Nós precisamos estar conectados com Jesus e cooperar no seu propósito. Quem está aqui, irmão? Você está entendendo isso? E a igreja também precisa ser esse ambiente de paz e gerar esse ambiente de paz, paz com Deus e paz com os nossos irmãos. Você vai entender onde nós vamos chegar aqui, irmãos. Então a igreja, ela precisa ser esse ambiente, mas eu vou repetir algo que tem sido falado aqui nos últimos cultos. Existe uma doutrina, um espírito chamado espírito de Jezabel, que ele, com o objetivo de permear a igreja de Cristo e enfraquecer o propósito da igreja. Eu hoje não quero só falar sobre isso, eu quero ler também alguns versículos sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 2, no versículo 20. Só para que você tenha um entendimento bíblico disso, irmãos. Porque às vezes você ouve falar, espírito de Jezabel, o que é isso? Diz assim: contudo, tenho contra você uma queixa. Aqui era uma carta a uma igreja, irmãos, que João escreveu no Apocalipse. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos, vamos ler comigo? Faça meus servos se desviarem. Agora preste atenção. Jezabel aqui não está falando exatamente da pessoa de Jezabel fisicamente, mas está falando sobre o ensino de Jezabel, a doutrina de Jezabel. Qual que é o propósito? Fazer com que quem se desvie? Quem se desvie? Servos. Então o ensino vem para a igreja, vem dentro da igreja. E esse ensino não necessariamente ele vem de um altar. Mas às vezes esse espírito de Jezabel tomando conta de conversas, de assuntos. Para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o problema? É aquela pessoa? Não. É o ensino, é o espírito de Jezabel que quer enfraquecer o corpo. Então não é a pessoa que tem que sair, é o ensino. Quem está me entendendo aqui? É a doutrina. Escute. Vamos lá. Nos ensina a cometer imoralidade sexual, a comer alimentos oferecidos a ídolos. Então, imoralidade sexual, comer alimentos oferecidos a ídolos, remete à idolatria. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandone a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Também tenho uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhe pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Então, irmãos, o espírito de Jezabel, ele vem na igreja para causar divisão, contenda, imoralidade
imoralidade sexual, idolatria, entre outras coisas. Isso é muito sutil. Isso está muito na internet. Cuidado com aqueles que estão na internet, que propagam algo que interfere na sua vida aqui. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas têm tirado conceitos da igreja local por aquilo que ela escuta na internet, de alguém que a gente nem sabe quem é, se diz profeta, se diz, abre uma Bíblia, abre um versículo e diz falsas verdades, e interfere em você aqui. Para e observa. Eu vou repostar isso aqui. Aquilo é uma verdade absoluta? Pega um trecho de uma fala, aquilo é uma verdade absoluta? E às vezes a gente se alimenta de 40 segundos de rios. Às vezes a gente se alimenta de uma frase que a gente nem sabe. Tem tanta frase que estão colocando aí com a foto do Billy Graham no fundo, que nem foi Billy Graham que disse. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a igreja tem sofrido com o espírito de Jezabel. E nós não podemos tolerar isso no nosso meio. O que João está escrevendo para a igreja? Como o pastor João disse outro dia, eu imagino se o Senhor mandasse escrever cartas para as igrejas hoje. Lá mandou escrever para a igreja de Tiatira, olha, tenho contra você algo que tem tolerado Jezabel. Ei, irmãos, lembra que eu disse, somos todos. Você precisa pegar, meu irmão, minha oração é que Deus, Ele grave no nosso coração isso hoje. Todos nós cooperamos para esse processo de edificação do corpo de Cristo. Então, talvez você tenha visto isso e não tolere. Não tolere qualquer coisa que difame o reino, qualquer coisa que difame algum irmão do reino, qualquer coisa que leve à imoralidade sexual, a imoralidade de uma forma geral. Não tolere nada, irmãos, que gere idolatria. O que é idolatria, irmãos? É espírito de rebeldia. Não tolere isso. E como eu não tolero? Quem já viu aquela foto na internet de um monte de palito de fósforo e vai queimando, aí chega um que foi puxado para baixo assim, e o fogo não continua propagando. Existe um espírito, irmãos, que não vai adiante se nós nos retirarmos desse tipo de situação. Quem está me entendendo? Isso é importante. Pastor, como que eu vou saber se isso... Como que você está hoje espiritualmente? Bem? Ou bem murchinho? Como que você está hoje espiritualmente? Como que você está hoje com a sua comunidade de fé? Bem ou bem murchinho? Se está bem murchinho, talvez você está sendo vítima desse espírito de Jezabel. E eu, como pastor, e nós como pastores da igreja, nós temos que trabalhar para que eu e você sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem está aqui, irmão? Você está entendendo que palavra é essa? Maravilha. Dito isso, irmãos, o espírito de Jezabel tem conseguido roubar essas características da igreja. Aquela característica que eu falei que é de Jesus. Ela tem trazido confusão a respeito de salvação. Uma bagunça, irmão, ninguém sabe se é salvo, se não é salvo, se é por obra, se é por isso, se está, se não está. Cada um na internet falando uma coisa, cada igreja... Irmão, você já parou para pensar que cada igreja fala uma coisa a respeito de salvação? Quem é salvo? Que loucura é essa, irmãos? Você acha que Jesus está nisso? A gente falando uma coisa, a Assembleia falando outra, a Renascer falando outra, a outra falando... Você acha que Jesus está nisso? Não está, irmãos. Por isso que a gente fala que Jezabel tem reinado na igreja. Quando eu falo de igreja, não é só Somos. A Somos também é vítima disso.
em muitos momentos. Sim, se a gente não vigiar, irmão, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Agora, pare e pense, irmão, você acha que está certo isso? Não está certo. É igreja contra igreja, concorrendo contra igreja, quando tem... Eu ia falar um negócio, não posso. Não pode. Amém. O espírito de Jezabel tem tornado dentro da igreja, muitas vezes, um ambiente angustiante. O espírito de Jezabel tem roubado a paz de muitas pessoas com Deus e também tem gerado conflito entre irmãos dentro da igreja. Irmãos, e aqui não é para a gente ser assim. Nós somos a família de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Porque é o que de fato nós somos. Uma família de Cristo, uma família para Cristo. Por isso que nós somos uma igreja para Cristo. Eu quero falar de 2 ambientes. Eu quero ser bem didático, bem dinâmico nisso. Eu quero que isso seja marcante para a gente hoje. Primeiro, eu quero falar sobre um ambiente dominado por Jezabel. Vamos ler isso na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 14 e 15. Diz assim: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, escute isso, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Irmãos, Paulo está escrevendo isso aqui para uma igreja. Eu vou ler novamente. Leia comigo. Leia comigo. Pois toda a lei... Vamos ler junto? Vamos ler? Dá um apagão para a gente aqui, por favor, filho. Isso. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Meu Deus, Márcio Bassi. Ele estava escrevendo isso para uma igreja. Uma igreja que estava se mordendo e se devorando. O que é isso senão um ambiente dominado por Jezabel? Irmãos, existe um mandamento que resume todos os outros, que é: ame ao próximo. E o amor, eu não vou destrinchar isso aqui, irmãos, o amor envolve muitas coisas.